Caríssimos irmãos e irmãs, nós vivemos esse tempo da Quaresma e da campanha da fraternidade e celebramos hoje com muita alegria essa missa na intenção de todos os agentes da Pastoral da Saúde de nossa arquidiocese, bendizendo a Deus pela missão que desempenham, pelo trabalho, além de a gente rezar pelos enfermos, pelos doentes, para que não falte essa presença da igreja junto às pessoas que passam por essas fragilidades nas suas doenças, hospitalizadas ou nas suas casas. Portanto, aqui nessa igreja, que é justamente levada adiante nessa paróquia pelos pais camilianos, que tem justamente como carisma o trabalho com os enfermos, nós queremos pedir nessa intenção por todos aqueles que durante a caminhada toda assim fazem. Quando nós vamos visitar alguns hospitais, sempre temos lá os agentes da pastoral, temos sempre aqueles também que nos acolhem da direção dos hospitais, os médicos, os enfermeiros, enfim, esse trabalho todo de cada vez mais sermos, como diz o Santo Padre, próximos das pessoas, de tal maneira que não se sintam sozinhas nestes momentos de fragilidade, uma companhia que alguém está ali, né, seja com uma presença, seja com uma oração, ou seja até com o silêncio de presença junto às pessoas, para que se sintam realmente amadas também por Deus, através dos seus irmãos e irmãs. Por isso nós bendizemos a Deus por esse trabalho, por essa caminhada, essa pastoral, da Pastoral da Saúde, que realmente se organiza em toda a nossa arquidiocese, que tem, além dessa visita aos enfermos, que é o foco principal da mensagem do Santo Padre, mas também que se preocupa com a questão social, né, da questão dos enfermos, e também com a questão do mundo de hoje, da questão do acesso à saúde, das preocupações maiores em relação às legislações e às verbas da saúde, para que realmente as pessoas tenham a dignidade de serem bem assistidas, experimentem sempre mais essa presença, né, da igreja que está junto às pessoas, não só nas visitas, mas também na preocupação com essa dignidade. Sabemos das tantas filas que temos aí para poder serem atendidos, as preocupações das dificuldades com relação aos exames, quantas coisas que existem e que as pessoas passam horas e horas aguardando uma solução ou mesmo uma vaga para serem atendidos. Também a Pastoral da Saúde, além dessa presença junto aos enfermos, tem também a questão junto à família, junto às necessidades também dos enfermos, como também enquanto saúde, enquanto preocupação com a saúde na sociedade. E nós sabemos que, né, pessoas que pagam seus impostos, e o Brasil tem bastante impostos, têm também direito, né, a toda uma dignidade em relação à assistência à saúde, né, de poder cada vez mais ter essa dignidade, serem bem assistidos com dignidade, com paz e também que possam encontrar o caminho para a solução, ou ainda para serem presença. E a igreja sabe também do direito que ela tem de ser presença junto aos católicos e aqueles que chamam também para poderem estar junto aos enfermos nessa preocupação do Santo Padre com relação justamente a essa, não é conveniente que a pessoa esteja só, mas saber essa presença. Sabemos que existem tantas situações, né, da dificuldade da presença dos familiares, dos agentes também, né, e nós sabemos que essa presença de alguém amigo, de alguém conhecido, de alguém que vai ali no momento para ser presença, e uma oração traz alento às pessoas, já que nós somos pessoas sociais e que necessitamos, seja de uma forma ou de outra, dessas presenças, como bem recorda o Santo Padre na sua mensagem para o Dia Mundial dos Enfermos, que ocorreu no último dia 11, no dia de Nossa Senhora de Lourdes, mas que hoje nós, devido à questão de datas, de compromissos, estamos celebrando hoje nessa intenção e aqui nessa igreja de São Camilo. E, meus irmãos e irmãs, isso nos faz também ver que a igreja, embora dê assistência especial aos católicos, também está presente para ser uma presença junto à saúde enquanto tal. A grande preocupação da campanha da fraternidade é justamente que nós tomamos essa consciência que nós somos chamados a viver no mundo de irmãos
fraternidade e amizade social. Nós sois todos irmãos e irmãs, e nesse aspecto todo a Pastoral da Saúde, no seu encontro com as pessoas, dando assistência aos católicos que necessitam, também de poder estar presente junto às pessoas que estão ali, para que tenham a dignidade da assistência, a preocupação de viver uma vida cada vez mais com dignidade nesse momento da dor e do sofrimento. E sem dúvida que são muitas áreas que nós somos chamados a buscar essa vida de conversão quaresmal, para podermos construir uma sociedade em que haja realmente essa fraternidade entre os irmãos e irmãs. E para isso, a palavra do Evangelho, meus irmãos e irmãs, que nós ouvimos hoje, nesse sábado, nos coloca com muita clareza. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus vai dizer justamente aqui, no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, vai dizer: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ou seja, lembrar, meus irmãos, que não só somos chamados a conviver como irmãos e irmãs uns dos outros, mas também amar aqueles que nos fazem o mal, os que se consideram nossos inimigos, que nos fazem, que falam mal da gente, querem fazer mal para a gente. E a nossa retribuição é amá-los, porque a lógica é bastante clara: se amais somente aqueles que vos amam, recompensa tereis. Também os cobradores de impostos fazem a mesma coisa. Se saudais somente os irmãos, que fazem de extraordinário, os pagãos fazem a mesma coisa. Vós, porém, devem ser perfeito, como o vosso Pai do céu é perfeito. Ou seja, o cristão tem a graça do Senhor de poder ir além justamente daquilo que é o comum, de poder gostar de quem gosta da gente, fazer o bem e retribuir quem nos faz o bem, mas de poder fazer o bem às pessoas que nos odeiam, que nos fazem o mal. E esse espírito deve nos fazer cada vez mais viver como irmãos e irmãs uns dos outros nessa sociedade tão dividida, tão polarizada, tão complicada como nós temos. E é justamente aí que os cristãos fazem a diferença, vivendo num mundo tão cheio de ódios, rancores e vinganças, de nós sermos um mundo também recebendo muitas vezes tantas desfeitas, tantos ódios e vinganças, mas de procurarmos fazer o bem. Muitas vezes tem comunidades cristãs, católicas, divididas, separadas, fazendo mal, falando mal um do outro, muito pisando sobre os outros, querendo se vingar das pessoas. Além de não viverem como cristãos, não estão servindo para ser um sinal na sociedade, para poder fazer o bem às pessoas. Por isso, o tempo da quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança, dentro de nós mudarmos de vida, é também para que nós mudemos o coração, que peçamos a graça do Espírito Santo, de procurar ter um coração capaz de fazer o bem, de andar pelo mundo, semeando o bem, a fraternidade, o perdão e a reconciliação. E a leitura do Deuteronômio, a leitura primeira, meus irmãos e irmãs, lembre bem isso: nós somos chamados a buscar o Senhor. Cumpre os preceitos e decretos, guarda-os, observas com todo o teu coração e toda a tua alma. Tu escolhestes hoje, Senhor, para ser o teu Deus, para seguir os seus caminhos e guardar os seus preceitos e mandamentos, e para obedeceres a sua voz. E assim nós escolhemos o Senhor. Ele nos escolheu, o Senhor te escolheu hoje para que sejas dele um povo particular, como te prometeu, a fim de observares todos os seus mandamentos. Ou seja, o Senhor nos escolheu, nós escolhemos a Deus, e já no Antigo Testamento fala que nós somos para ser um povo que vive no meio da sociedade, porém tendo valores que possam ajudar a sociedade a caminhar melhor. Por isso não deve caber entre nós ódios, rancores, vinganças, maldades, tantas divisões que vemos acontecer. E hoje, com as mídias digitais, sociais, nós vemos quantas maldades, quantas divisões, quantas venenos nós temos aí, não só na língua, mas nos dedos hoje, ao digitarmos as coisas. Ao caminharmos na conversão, e a quaresma está aí, para que nós possamos tomar consciência que nós somos o povo de Deus e somos chamados a ser aqueles que colocam em prática a palavra de Deus, como diz o Deuteronômio, de podermos ter presença do Senhor nessa sociedade. E para isso, a Pastoral da Saúde tem essa dimensão também,
e respeitando a diversidade das religiões ou não religião de ninguém, presentes para poder falar da dignidade humana junto aos enfermos, mas também cuidar dos enfermos católicos que necessitam também dessa presença. Portanto, uma palavra que é para todos nós importantíssima, para toda a igreja esse tempo da quaresma, é para todos nós uma orientação também em relação à própria campanha da fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs, e é para todos nós também todo um dinamismo, para que nós, enquanto agentes da Pastoral da Saúde, possamos fazer o melhor, para que nosso trabalho leve a isso, tanto na questão da dignidade da saúde e da assistência sanitária em toda a nossa cidade, como também a nossa presença junto aos nossos irmãos e irmãs enfermos. Por isso nós bendizemos e louvamos a Deus e pedimos para que cada vez mais nós possamos nos colocar dentro desse horizonte maior que nos fala hoje a leitura do Deuteronômio e o Evangelho, para que nós também, enquanto pastoral, aí nos situemos e dentro desse tempo também da quaresma e da campanha da fraternidade, nós vamos ver como nós vamos também pedindo ao Senhor a graça de cumprir bem a nossa missão, o nosso trabalho e a nossa vida, e cumprirmos bem a nossa missão evangelizadora e missionária presente na sociedade, que tanto necessita de experiência, de paz, de fraternidade e de fraternidade entre nós. Amém.